Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Os judeus, visto que era dia de preparação, para que não ficasse os corpos na cruz no sábado, porque aquele dia de sábado era de grande solenidade, rogaram a Pilatos que lhe fossem quebradas as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com que ele havia sido crucificado. Mas quando chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O lado aberto do Senhor, sangue e água, mostra um pouco este remontar da criação, quando vemos, por exemplo, Gênesis, capítulo 2, dos versículos 21 e 22, o novo Adão, ele se deixa, como o primeiro, abrir o seu lado para que, assim como o primeiro do seu lado foi tirado uma costela para formar a mulher, assim o segundo, para formar a igreja. E assim poder dar-lhe a vida, né? Entregando-se, né? Diante do sono que lhe pairava, sono da morte, para poder gerar nela a vida e dar a ela, confiar a ela esses sinais da graça, os sacramentos, que são representados pelo sangue e a água que saem. O sangue, como na última ceia, né? O último cálice que não fora na última ceia tomado, agora o é. O cálice do seu sangue, derramado, entregue, sinal da Eucaristia, e a água que lava, que purifica, que é sinal da morte, né? A água, na tradição judaica, é o sinal daquilo que é desconhecido, né? Como a morte, por isso, né, tem esse símbolo, né? Mas também é sinal da vida, né? No sentido de passagem, de atravessar, né, o Mar Vermelho, né, por Moisés e pelo povo, o Jordão, que é atravessado pelo povo, guiado por Josué, o batismo de Nosso Senhor. E assim se tem esses dois, por meio desses dois grandes sacramentos, o batismo, né, esse sinal de entrada, né, diante da vida verdadeira, a vida em Cristo, a vida da graça, né, aonde somos em Deus, por Cristo unidos e filhos no Filho, este sinal de relação, de unidade, de comunhão, que é a Santa Eucaristia, né, simbolizado pelo sinal do sangue, né? E por meio destes dois expressa-se todos os sacramentos, né? Tudo aquilo que Nosso Senhor entrega à sua igreja. Nós poderíamos nos questionar: o que são os sacramentos? Sacramentos são os sinais sensíveis e eficazes da graça. São os instrumentos porque Cristo são instituídos por Cristo e são confiados à sua igreja, né? E por meio deles ele dispensa a vida divina, né? Ele dá a vida divina a nós. Esses sacramentos são administrados por atos, por ritos, isto é, por sinais sensíveis, estruturações, ritos visíveis, né, que significam e realizam a graça de cada um dos sacramentos. Poderíamos nos perguntar por quê?
Por que ritos, né? E a resposta está em nós, né? Nós precisamos. Nós precisamos desses sinais. Nós temos necessidade disso, né? É necessário a nós. E por isso nosso Senhor, ele utiliza disso. Já durante a sua vida vem utilizando, ele cospe na terra, faz lama, passa nos olhos, ele toca, né? Então, ele se utiliza disso porque cabe a nós, nós temos necessidade. E sabendo da nossa necessidade, ele o faz. Porque a nós é preciso experimentar. O homem, ele tem esta necessidade desta experiência, porque o homem não é meramente intelectivo, não é pura alma. O homem é dotado de corpo e alma, e nós precisamos disso, né? Nós precisamos disso para entrar, para penetrar, para vivenciar. E assim são todos os sacramentos. Por exemplo, o batismo, ele simboliza aquilo que realiza. E o que ele simboliza? O nascimento, a limpeza, a morte, a vida. Como, por exemplo, expressa o nascimento diante da pia batismal, que é o ventre da igreja, é aquilo que gera, a igreja que é mãe, fecunda e gera novos filhos, né? Dá à luz a novos filhos, expresso pela pia batismal. Somos limpos, e isso é expresso diante daquele que é o símbolo próprio do sacramento, a água. A água limpa, a água lava, né? É fato que é um sinal externo, né? Simboliza externamente a limpeza, mas tem essa consequência interna, né? Ela realiza esta limpeza, né? Nós somos limpos do pecado, verdadeiramente uma vida inteiramente nova. Simboliza a morte e a vida, né? A imersão, assim, o batismo, ele inicialmente ele é por imersão. Quando vemos, por exemplo, as pinturas de modo mais realista do batismo de Jesus, foi por imersão. Quando vemos um filme, alguma coisa da vida de Nosso Senhor, né, mostra o batismo de Nosso Senhor por imersão. Tinha esse sentido, né? O batismo tem isso, né? Ainda que possa ser não só dessa forma, né? Geralmente não é por ablução, né? O jogar água, mas tem esse sentido, né? E o que significa esta imersão? A água, como dizia ao início, é símbolo da morte, porque é o símbolo do desconhecido, aquilo que se desconhece, né? Vemos isso de modo claro quando vemos, por exemplo, a passagem do Mar Vermelho, em que o povo passa a pé enxuto, ele não se molha, ou seja, a morte não o toca. Nosso Senhor, ele anda sobre as águas, ele está acima da morte, né? O mergulhar é o sinal da morte, ele desce, né? E o submergir, né? O emergir das águas, sinal de retomar a vida, de ter uma vida nova, né? Por isso dizemos que se morremos com Cristo no batismo, por Ele, com Ele ressurgimos para uma vida nova. Assim expressa São Paulo na carta aos Romanos, né, no capítulo 6, no versículo 4, quando diz: Fomos, pois, sepultados com Ele, a fim de morrer para o pecado pelo batismo, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim nós vivamos para uma vida nova. Já tem-se essa expressão, já tem-se esse entendimento. A crisma, por exemplo, que tem por símbolo o óleo, né, mostra isso, né? Este ato de maturidade. No batismo nascemos, mas a crisma é um sinal de maturidade, né? Nas civilizações antigas se nascia para ser guerreiro, mas era necessário amadurecer até sê-lo de fato, né? E ter um sentido de formação, de escolha, de empenho, né? A crisma é isso, né? Nós nascemos, isso é fundamental em meio ao batismo, mas é necessário que nos formemos, que tenhamos esta maturidade, que saibamos defender
E por isso somos na Crisma formados como guerreiros para a guerra. E os guerreiros na guerra eles se ungiam com óleo. Por quê? Porque o óleo escorrega, então o inimigo não consegue segurar, capturar, né? E tem esse sentido, né? É marcado na fronte, né? Crismando o óleo para como sinal disso, de luta, de empenho para defender a fé, como sinal de que ele está preparado porque conhece, sabe, né? Porque se decidiu, porque buscou vivenciar, e porque deseja dar exemplo. Exemplo de busca pelo Senhor, exemplo de escolha, exemplo daquele que quer lutar pela fé, daquele que quer estar com Deus, né, em meio a esta batalha espiritual que é a nossa vida, né, essa trajetória. A Eucaristia, né, também tem um simbolismo do alimento, do sacrifício, da intimidade. Do alimento porque pão e vinho é a base da alimentação judaica no Mediterrâneo, né? Fazendo talvez um paralelo, é como o nosso feijão com arroz, né? É o símbolo maior, né? É aquilo que é necessário, né? Então mostra esse grau de alimento, né? Mas também é o sacrifício, né? É a expressão da ceia judaica, né? E na ceia judaica é onde se sacrificava cordeiro, né? Símbolo do remontar ao êxodo, a travessia, a libertação, né? O marcar as portas, né? Para não morrer, para não ser ferido de morte, né? Na passagem do anjo exterminador, né? Então tem esse sinal, nós fomos marcados, nós é, nos unimos a esta ceia, nós comemos do cordeiro, e essa expressão maior é o sacramento dos sacramentos, porque ali se vivencia verdadeiramente o mistério pascal de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. Nos unimos a Cristo ali inteiramente, e tem este grau de intimidade, de comunhão, né? Nos unimos por escolha, por vida, neste ato de estarmos em estado de graça para termos esta relação e recebermos a Ele em nós, né? É necessário. Esta comunhão sensível que recebemos diante de uma já comunhão espiritual, né? Recebermos as espécies consagradas, né? E este alimento tem um grau de diferença. Que grau de diferença se tem quando comemos alguma coisa, né? Feijão com arroz, enfim, né? Aquele alimento passa a fazer parte de nós. Já quando recebemos a Eucaristia, existe uma mudança, né? Porque nós não nos transformamos em uma vegetação, né? Quando comemos arroz ou feijão, nós não nos transformamos em galinha porque comemos galinha, né? Mas quando recebemos a Eucaristia, ao mesmo tempo que Cristo passa a fazer parte de nós, nós passamos a fazer parte de Cristo, nós nos vamos transformando também nele. Tem esse grau, esta unidade, esta intimidade, esta relação que se dá, né? Então, este grau, né, maior de aprofundamento. O sacramento do matrimônio é algo que é natural, né? O matrimônio ele é natural. Ele é uma vocação natural que é sobrenaturalizada, elevada, né? É a união com o outro, né? Isso já é marcado desde o Gênesis, né? Este vínculo, esta consagração, essa união com outra pessoa. E este grau é elevado pelo Senhor, né? Uma graça. E ele é elevado porque Deus confere esta graça maior, esta expressão da unidade, né? Expressão da unidade, da união de Cristo e da sua igreja,
com a sua igreja, que é expresso principalmente em Efésios 5. E esta união essa expressão é para o serviço, para explicitar isso e para ser aberto à vontade de Deus diante das suas vontades e a manifestação do mundo da graça que Deus nos dá e nos chama. Então, tem isso. E se existe este matrimônio que vem desta base natural, do vínculo entre um homem e uma mulher, existe um sentido sobrenatural maior, né? Uma relação, uma união, né, plenamente sobrenatural, que não é o vínculo entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, mas na relação pessoa e Deus, que é a ordem, né? Este é o grau de consagração inteiramente a Deus, aonde somos chamados a nos unir à igreja esposa e a ser a expressão e imagem do Cristo esposo que se dá, né? Este dar-se expressa-se pela união, onde o Padre une-se a Cristo, une-se à igreja por meio da sua oração. Este dar-se expressa-se por meio do seu falar, do ensinar, do manifestar a vontade de Deus. Este dar-se se dá diante da sua entrega, da administração dos sacramentos, né? De dar o próprio Deus àqueles a quem lhes são confiados. A unção dos enfermos, que este ato de cura diante das feridas externas, né? E por isso o tocar, né? Que a expressão da cura, que a expressão deste preparar, desta expressão de presença, né? Por isso se utiliza também o óleo, não o óleo do crisma ou dos catecúmenos, como no batismo e na crisma, mas o óleo dos enfermos, que é remédio, né? O óleo, né, no Mediterrâneo, durante muitos anos, foi usado justamente como remédio, né? O vinho para desinfectar e o óleo, né, nesse caso de proteção, para cicatrização, né? E vemos isso, por exemplo, na passagem do bom samaritano. Vemos isso, né? Este sinal de remédio, de acalento, de proteção, que é o símbolo do óleo e é a expressão, né? É a expressão que se busca, que se dá diante da unção dos enfermos, que busca preparar o corpo, pedindo-se, né, a vontade de Deus para aquele, se for sendo possível a cura daquela enfermidade, né? Por isso que não é um sacramento dos 45 do segundo tempo, né? Mas diante de algo que dê risco à vida, né? E não só a vida terrena, mas busca-se a vida espiritual e por isso também a alma, né? E a confissão, né? O sacramento da penitência, né? Que se tem a unção diante das feridas externas, tem-se a confissão, as feridas internas, né? O pecado, ele é isso, ele é esse ato de ferir-se. É claro que se tem uma ofensa a Deus, mas não essa ferida, vou machucar o Senhor, né? Claro que por vezes se utiliza essa visão, né, do Cristo chagado, porque ele assume as nossas culpas, né? Ele toma as nossas feridas para si, né? Mas fere-se a Deus porque se distorce aquilo que ele cria, distorce-se a sua obra. Nós nos distorcemos, né? Tem-se essa distorção, né? Essa ruptura com o Senhor diante daquilo que ele cria para estar com ele, para sermos dele, para esta unidade com ele, né? Rompe a nossa unidade, o nosso vínculo. E diante destas feridas que nós temos em nós, porque é essa autoferida, este autoferir-se, então se busca essa cura, né? Este ato de tocar, de curar estas feridas internas,
E por isso é necessário mostrar, né? Mostrar ao Senhor, apresentar onde são essas feridas, o que são essas feridas. É necessária a nossa expressão para que Ele possa, falando, nós falando, apresentando a Ele, para que Ele possa curar, para que Ele possa entrar, para que Ele possa agir, e assim curar, purificar e nos trazer de volta, né? Porque se fere este vínculo com Ele, a confissão ela retoma este vínculo com Ele e nos dá graça para lutarmos por esta permanência neste vínculo. Estes são os sacramentos, né? E quando vemos, né, estes, às vezes podemos nos confundir, achando que ao longo da sua vida Nosso Senhor foi fazendo eles, né, diante das curas que Ele vai fazendo, das parábolas do bom samaritano, por exemplo, a instituição do sacramento da unção, diante das bodas de Caná, o sacramento, né, a elevação do matrimônio como sacramento, né, diante do seu batismo, a instituição do batismo. Não. Nosso Senhor, Ele institui todos os sacramentos de modo junto. Ele prefigura, Ele vai anunciando, vai preparando o caminho para que possamos entender, né? Por exemplo, Ele não institui, né, o sacramento da Eucaristia, né, na multiplicação dos pães. É fato que Ele antecipa, né, a última ceia, né, que já é essa vivência, mas Ele institui propriamente na cruz. Ali Ele dá, diante do seu deixar-se ferir do seu lado, né, jorrando sangue, água, né, como era expresso ao início desta nossa meditação, né, Ele se deixa ferir e ali, do seu lado aberto, jorrando sangue e água, expressão dos sacramentos do batismo e da Eucaristia, ali Ele funda todos os sacramentos, entregando a sua esposa à igreja, né? E estes sacramentos, eles estão ordenados para algo. Os sacramentos, eles não são feitos assim, Deus quis e ponto, e é isso aí para nada. Não. Eles têm uma função. E qual a principal função? É a santificação do homem, este ato de levar o homem a Deus, esta unidade do homem para com o Senhor. Também da edificação do corpo de Cristo, da sua igreja, da sua esposa. Mas também, mais uma função, é o dar culto a Deus, é o elevar a Deus o nosso culto, o nosso louvor, né? Essa expressão. E diante desses sinais, né, que são os sacramentos que realizam aquilo que significam, eles têm a função também de instruir, né? Vemos que cada sacramento tem uma celebração, onde tem uma estruturação, celebração da palavra, onde se expressa, se ensina, se conduz, né? Por exemplo, a Santa Missa tem a liturgia da palavra, também no matrimônio, no atendimento das confissões, se tem algo antes, se tem uma orientação depois, né? Também que um aconselhamento. Então, tem-se isso, né? Esta orientação, né? No rito do batismo, se tem a parte da celebração da palavra, se instrui, né? Se instrui para a vivência reta e concreta, né? E estes sacramentos, eles têm suposições. Eles são, em primeiro lugar, sacramentos da fé. Por que sacramentos da fé? Eles dependem da fé, do crer, do buscar, unir-se, né? A busca. Por isso que, é claro que o que dá fé é o sacramento do batismo, mas tem essa busca, né, onde Deus entrega, né? Deus chama, né? Mas também estes sacramentos da fé, que supõem a fé, eles também alimentam e fortificam. Não só tem uma função de alimentar, de uma ação pontual, mas de mais, né? Por exemplo, o sacramento da penitência,
qual estamos nos voltando nessa série, começando por isso, por essa meditação, ele cura. Ele cura nossas feridas, ele nos restitui a graça santificante, ele nos faz voltar à unidade com Cristo, mas ele também nos fortifica para que não venhamos a cair nos pecados, né? E neles, quem age é Cristo. Independe da santidade do ministro, mas quem age é Cristo, por meio destes, né? São Tomás apresenta assim, na Suma Teológica, o sacramento não é realizado pela justiça do homem que dá ou que recebe, mas pelo poder de Deus. É Deus quem age. E devemos entender isso. A eficácia do sacramento, a realização dele é em Deus, é em Cristo. Mas há algo que também depende de nós. E do que depende de nós? Diante dos seus efeitos. Pois seus efeitos eles podem ser maiores ou menores de acordo com a nossa disposição. Se estamos verdadeiramente dispostos diante da fé, do nosso crer, né, da nossa busca, do nosso grau de conversão do coração, da nossa adesão à vontade de Deus, né? Então ele é maior, né? E por que saber, né? Estamos nessa série buscando começar agora este caminho para crescermos no entendimento do sacramento da confissão. E por que saber dos outros, né? De todos esses sacramentos, dos grupos a quais pertence, sacramentos de iniciação, né? O batismo, a crisma, a eucaristia, sacramentos do serviço, o matrimônio, a ordem, sacramentos de cura, né? A unção, propriamente a penitência. Mas por que saber? Porque eu preciso saber de onde vem, né? Saber que é Cristo que age, saber que Ele que nos dá, né? É Ele que o quis deste modo, diante de uma necessidade nossa, mas é Ele que quis para o nosso auxílio, para poder nos tocar, né? Para podermos corresponder a Ele, para saber que é preciso, nós precisamos, e saber quais as disposições as quais precisamos ter para celebrar-lo bem, para vivenciá-lo bem, né? Buscar isso, né? Por isso assim começamos, né? Começamos este caminhar vendo, né? Vendo este querer, esta bondade do Senhor que dá à sua igreja para o nosso bem, para que possamos nos unir a Ele, estes sacramentos, e assim termos este caminho, né? Este caminho de unidade para com o Senhor, possamos crescer, né? Crescer nesta unidade, recorrer aos sacramentos e possamos assim, começando esta série, conhecer mais, principalmente o sacramento da confissão, né? O sacramento da penitência, para saber o que se é necessário e vivê-lo bem, né? Confessar bem, para verdadeiramente termos não somente o perdão, mas termos muito mais graças, né? Diante desta unidade com o Senhor. A Virgem Maria, ela é mãe de Cristo, ela é mãe da igreja. Deus o quis. E ela nos ensina, né? Ela, mais do que qualquer um, nos ensina a buscarmos a Deus. Ela nos ensina a como buscar a Ele. Ela nos mostra o caminho para sabermos estar com Cristo e em Cristo. Que possamos buscar, né? Buscar como ela buscou a Cristo, e Cristo nos dá este caminho, né? Este caminho de correspondência, este caminho, né? de seguir na graça por meio desses carnais ordinários que são os sacramentos, que possamos aprender sobre eles para vivê-los bem, estar sempre mais unidos ao Senhor. Amém. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.